Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos paroquianos da nossa paróquia São José Operário, hoje é quinta-feira, dia 13 de maio de 2021, estamos aí na sexta semana da Páscoa, e o Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 16 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo? E eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhe: estáis discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, nessa quinta-feira, abrimos o nosso coração aqui, atentos à palavra do Senhor, pedindo a Deus que abençoe, ilumine e guie o nosso dia e nos alimente com a sua palavra. É muito importante a gente sempre lembrar que a palavra de Deus, ela não é simplesmente um som, mas ela é uma pronúncia de Deus, e toda pronúncia de Deus, ela faz alguma coisa se transformar. Por isso que a gente diz que a palavra de Deus, ela é criadora, ela é criativa e ela é criadora, porque ao dizer alguma coisa, Deus altera a realidade, viu? Deus altera tudo. Quando a gente se depara com Jesus, nós estamos no tempo da Páscoa, quando a gente se depara com Jesus e com o ressuscitado, isso muda tudo, muda a vida, muda a história, muda a eternidade, muda a convivência entre nós e Deus. Por isso, cada momento de oração tem que ser sempre um momento de mudança, viu? De mudança, de transformação. Por quê? Porque ao rezar, eu estou me deparando e estou colocando a minha vida diante daquele que é o Criador, diante da Santíssima Trindade. E por isso esse processo nosso. Nós estamos aí quase terminando esse tempo da Páscoa, e esse tempo da Páscoa é esse encontro nosso com esse Jesus ressuscitado, que tem uma missão, que é encontrar com a gente para que a gente continue tocando a nossa vida e não mais dependendo dele, mas agora tendo a responsabilidade de ajudá-lo a continuar presente na história da humanidade. Nós estamos aí mergulhados há muito tempo nesse discurso de despedida de Jesus. Jesus, no Evangelho de João, ele é consciente da sua missão, ele é consciente da realidade, ele é consciente das pessoas, e por isso ele está no discurso que a gente chama de discurso de despedida, discurso do testamento, discurso da herança. E como João, ele é muito prolixo e ele escreve de uma forma assim muito desenhada, porque ele vai repetindo, vai insistindo e vai demonstrando Jesus que insiste em pontos importantes e ao mesmo tempo ele vai acrescentando aos poucos. Por isso esse capítulo 13 até o 17 é um longo discurso de Jesus no Evangelho de João, em que Jesus vai preparando os seus discípulos para o que virá depois. E no trecho de hoje, Jesus vai dizendo aos seus discípulos sobre a questão da separação e do reencontro. A vida, ela é construída nesse patamar de encontros e de desencontros, de separações e encontros. Jesus está fazendo um discurso agora, depois de ter deixado o seu testamento do amor, depois de dizer que eu e o Pai somos um, e que aquilo que o Pai revelou a ele, ele revelou aos discípulos. Por isso existe essa junção de que nós, através do discurso de Jesus, da sua morte e ressurreição, nós nos tornamos profundamente ligados a Ele. Estando ligados a Ele, é nossa obrigação de produzir frutos
que o capítulo 15 começa com essa referência: eu sou a videira, vós os ramos, e Deus é o agricultor que cuida de nós. Para quê? Para que nós possamos produzir frutos, mas nos alerta: se a vida nossa não produz frutos, a gente corre o risco de ser jogado fora por Deus. Mas também, se a gente produz frutos, a gente vai ser preparados por isso. Por isso existe a poda. A poda não é penitência, mas é dar condições para que a gente produza frutos. E por isso Jesus agora vai nessa lógica desse discurso: olha, vocês por pouco tempo me verão, depois vocês não me verão mais, mas depois vocês me verão novamente. Para os discípulos isso era uma confusão. Afinal, nós estamos no contexto do lava-pés, no contexto eucarístico, no Evangelho de João. Os discípulos estão perdidos, angustiados, sem saber o que fazem, sem entender muito. Eles questionam: mas o que é isso? Que história é essa que vai e volta? Que história é essa que vai para o Pai? Essa confusão, às vezes, dos discípulos, talvez é muito ligada à confusão que nós vivemos em tempos atuais, por exemplo. Essa dificuldade nossa de saber que é que Deus está querendo dizer de verdade para nós, como que vamos nos comportar diante desse período de ausência de Deus, como que a gente vive quando Deus se separa de nós, e como manter a esperança de um Deus que volta a se encontrar conosco. Para os discípulos, esse discurso de Jesus é sempre muito angustiante, muito sofrido, e é muito também sofrido o tempo que nós vivemos, porque a gente não sabe como que os discípulos escutaram isso, por exemplo. Mas peraí, a gente está apostando a nossa vida em você, e você diz que vai embora, mas depois você diz que volta. Você diz que vai para o Pai, e como vamos ficar a gente? Como que nós vamos tocar a nossa vida? É a mesma angústia, às vezes, do filho que perde a mãe. Celebramos recentemente o Dia das Mães. Talvez é a mesma angústia do filho que perde a mãe, por exemplo, e ele se pergunta: mas como que eu vou viver sem a presença da Senhora na minha vida? Como que eu vou tocar a minha vida para frente? Por isso nós nos deparamos com esse discurso de Jesus. Jesus vai tentando orientar os discípulos. Diz: olha, haverá uma separação, haverá uma tristeza, o mundo vai se alegrar. E é estranho isso, mas é difícil entender essa coisa. Mas Jesus vai preparando os discípulos para a tristeza da morte, a tristeza da separação, a tristeza da partida, a dor da ausência. Mas ele também está querendo dizer que essa ausência dele é um encontro dele com o Pai. Então essa partida não é ruim. É ruim para quem fica, mas para quem vai, não. Para quem vai é o encontro com Deus, é o encontro com a origem, é o encontro com aquilo que deu a vida, que nos construiu e nos colocou neste mundo, nessa realidade. E por isso Jesus vai fazendo esse discurso hoje, vai preparando os discípulos. Haverá tristeza nesse primeiro momento, mas também, por outro lado, haverá alegria para quem elimina Jesus. Para o Sinédrio, a morte de Jesus foi motivo de alegria. Para os fariseus, doutores da lei, a morte de Jesus foi motivo de alegria. Para os soldados que crucificaram Jesus, a morte dele é motivo de alegria. Para os discípulos, não. Para os discípulos é o motivo da partida. E aí, depois que vem aquilo que Jesus está tentando dizer: mantenha firme esse período, esse pouco tempo. E é esse pouco tempo que às vezes nós temos dificuldade dele. O pouco tempo da espera. É o pouco tempo de que eu preciso aguentar o tranco sozinho até um reencontro. Já que Jesus vai para o Pai, depois ele volta ressuscitado para se encontrar com a gente, é a espera do pouco tempo que é sofrida, que é doída. É a espera do pouco tempo que Jesus vai dizendo que deixa eles confusos. Suportar essa tristeza da separação dele e esse pouco tempo, que é o grande drama da vida, que é o grande sofrimento nosso, porque nós somos imediatistas. O mundo da tecnologia, o mundo da informática aumentou a nossa velocidade, O mundo hoje de comunicação, o mundo hoje em que a gente tem mais recursos, a modernidade acelerou a vida, acelerou o nosso mundo.
Por isso, nós antigamente, a gente gastava um dia para fazer uma coisa. Hoje a gente quer fazer uma coisa em 1 minuto, em 1 segundo. A gente esperava 3 meses para receber a resposta de uma carta. Hoje você quer a resposta da mensagem que você manda pelo WhatsApp 1 segundo depois. Porque se você não tiver isso, você entra em pânico, em desespero. É esse pouco tempo da espera que é o nosso sofrimento. E Jesus diz, haverá um sofrimento na partida para vocês e haverá uma alegria para o mundo. Mas depois isso vai se tornar alegria para vocês, que é o que acontece no mundo da Páscoa. É o que acontece no mundo em que nós estamos vivendo, o mundo do reencontro. A gente aguenta a tristeza, a gente aguenta a separação, mas depois a gente tem uma alegria de que deu certo, que a vida deu certo, que a morte não predominou. Por isso o trecho de hoje nos traz essa reflexão, nos traz essas referências importantes para a nossa vida no mundo em que nós vivemos. E por isso, talvez vai nos ensinando a ter paciência de esperar o pouco tempo da partida, da ausência, em que nós teremos tristeza, dor, como nós temos no tempo atual, nessa angústia dessa pandemia, nesse país chamado Brasil, com toda essa situação difícil em que nós estamos mergulhados, mas também mantendo dentro de nós essa promessa de Jesus. Haverá um reencontro entre nós. Nós não iremos viver separados a vida toda, mas vão ter que esperar um pouco de tempo. Essa espera do pouco de tempo, esperar o tempo para retomar a vida, esperar o tempo para festejar, esperar o tempo para aglomerar, esperar o tempo para voltar a uma vida normal, nesse processo de vacinação lenta, é que às vezes é muito difícil para nós. Ainda mais que nós vivemos mergulhados na impaciência e vivemos intoxicados pela velocidade, pela rapidez. Que Deus nos ajude a suportar esse pouco tempo, mas eu tenho sabendo que é um pouco de tempo, não é uma eternidade, porque a alegria depois do encontro com Jesus, essa será a eternidade, será para sempre, será a vida plena. Por isso que Deus guie e ilumine a todos nós. A minha prece hoje é por todas as pessoas, por todos os momentos em que nós estamos nessa primeira fase do discurso de Jesus. A fase da sua partida, a fase da sua ausência, a fase da espera desse pouco tempo, mas sempre mantendo dentro de nós essa esperança de que eu vou dar testemunho de uma vida, não só com as minhas palavras, mas também com o meu modo de agir, com o meu modo de comportar, com aquilo que eu vou fazendo e realizando neste mundo, para que esse mundo seja um mundo de paz, não de guerra e de violência. Um abraço e até mais.